Nós vamos convidar, então, para se dirigir à mesa, o Dr. Emanuel Burque dos Santos, que nós já apresentamos, o Dr. Marcelo Xavier. O Marcelo é médico cardiologista, ecocardiografista, homeopata e presidente da AME de Santa Maria. A doutora Vera Lúcia Silveira é médica pediatra, presidente da AME Pelotas, formada pela LUFPEL e fez mestrado na Católica de Pelotas. Eles vão falar a respeito da humanização do atendimento médico frente à pandemia. Então, muito bem, retomando nossos trabalhos depois do intervalo, então, agradeço também a todos que nos estão acompanhando online, na transmissão ao vivo desse evento, e a todos que estão aqui presencialmente, né? Um evento inspirador, esse modelo desafiador dos novos tempos, né? Nesse formato híbrido, e espero que seja um sucesso. Então, o objetivo da nossa mesa agora é conversarmos um pouco sobre seguindo essa linha que a doutora Eunice apresentou no final da mesa anterior, né? Desses aspectos, então, positivos, onde se insere essa questão de humanização que nós observamos ao longo do desenvolvimento da pandemia, né? Inicialmente, a gente viu que as pessoas ficavam apartadas umas das outras, iam para o hospital, perdiam o contato total com as famílias, porque muitas precisavam ser entubadas, né? E não tinham nem como se despedir. O acesso à UTI, por exemplo, era extremamente limitado, justamente pelo caráter da doença ser infecto-contagiosa, o que limitava o acesso às pessoas a essas informações e gerou muita angústia no início. Então, com o tempo, se passou a prestar atenção nessas questões que muitas vezes eram deixadas em plano secundário. E se organizaram, inclusive, equipes de comunicação, né, não apenas médicas, né, mas de enfermagem, de outros setores da área da saúde, para que se pudesse manter essas pessoas informadas. Isso gerou uma série de questões, inclusive seminários de espiritualidade dentro de hospitais, né, no hospital que eu trabalho, por exemplo, no Hospital de Clínicas, no Hospital Laico, nós auxiliamos, né, no núcleo de estudos interdisciplinares de saúde e espiritualidade do hospital, como organizar essas questões, né, em relação aos cuidados com as famílias, e se desenvolveu, inclusive, uma equipe de comunicação formados por profissionais que não estavam, profissionais médicos, que não estavam diretamente ligados, então, à assistência. Ou seja, pessoas de outras especialidades. Por exemplo, eu da urologia, eu faço transplante, não estava tendo transplante, ajudei nessa equipe, ajudei os clínicos, pessoas de diversos outros setores também, começamos a participar e nós ficávamos responsáveis por cada família. Então, a gente dava notícia de domingo a domingo, todos os dias, feriados, qualquer dia. Então, a família fez um vínculo conosco, mandava vídeos depois da recuperação, e isso estreitou os laços e deu mais segurança. Inclusive, depois, se organizou numa etapa seguinte de ter videochamada. E as pessoas começaram a se aproximar dos seus familiares novamente, embora não pudessem estar em contato físico através dessa videochamada. E a proposta dessa mesa, sem me alongar muito, né, vou passar a palavra então, para os componentes da mesa, né, é chamar então o Dr. Marcelo Xavier para nos contar um pouco da experiência dele como cardiologista em relação à pandemia, e a seguir então a doutora Vera, que é pediatra, vai completar e dar a visão dela também. Muito obrigado então pela atenção. Marcelo, o microfone é teu aqui. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite do Emanuel para a participação, a AME Santa Maria, neste evento tão significativo, porque ele marca o retorno das atividades presenciais, embora não exclusivamente, e a pandemia, com certeza, foi o foco de muitos dos nossos trabalhos no dia a dia. Eu trabalho hoje como cardiologista há 22 anos, na cidade de Santa Maria. Então, não trabalho diretamente em UTIs, mas a gente no consultório é impossível não ter esse envolvimento com a pandemia, porque mesmo os pacientes que chegam ao consultório, eles chegam cobertos de medos, de anseios, e nós, como cardiologistas, tendo em vista que uma das comorbidades mais importantes são as relacionadas ao coração, hipertensão, insuficiência cardíaca, as cardiopatias no geral, elas aumentavam o risco da mortalidade. Então, muitos pacientes com ansiedade, pacientes pós a passagem da doença,
alguns com sequelas, nos buscando para esse manejo, né? Nesse sentido, então, a gente vai fazer algumas reflexões a respeito do assunto, baseado também bastante nessa filosofia, nesse modelo, nesse paradigma médico-espírita. Então, a primeira pergunta que eu me fiz quando comecei a estudar o tema é humanização, humanizar. O que é humanizar? É a ação ou efeito de humanizar ou humanizar-se, tornar mais sociável, gentil ou amável, né? Então, a pandemia ela serviu para que nós repensássemos, ressignificássemos a maneira como nós estávamos atendendo o nosso paciente. Precisou o choque de uma pandemia para nós repensarmos em como o paciente estava sendo atendido. Ele era mais um número ou ele era uma pessoa? Qual é o significado que ele tinha naquele momento e o que nós, como seres humanos, poderíamos oferecer para ele para que ele pudesse diminuir o seu sofrimento através da nossa ação como médicos. Dentro da pandemia, nos chama a atenção, claro, o sofrimento. O sofrimento, quando a gente fala do sofrimento humano, a gente não pode esquecer todas as dimensões. Normalmente, o médico ele se foca muito no sofrimento físico, e, claro, os especialistas no psíquico, né? Mas também a gente se obrigou a compreender esse sofrimento de um espectro mais amplo, a partir do sofrimento social e familiar, onde o paciente é produto do meio também que ele vive, e também o aspecto espiritual e religioso, aqueles aspectos que transcendem a matéria, que são bastante importantes nessa abordagem do paciente. Então, os sinais físicos, nós como técnicos, com a formação muito direcionada desde o início da nossa formação para aliviar sintomas, usar analgésicos, antitérmicos, antibióticos, o domínio para a gente é relativamente fácil, mas quando entra um aspecto desconhecido, o medo chega também para os profissionais de saúde, né? Como manejar, como orientar, né? E no início da pandemia, esse medo provavelmente ele circulou na nossa mente, né? Como eu vou orientar meu paciente? Qual é o melhor caminho? Vou ser questionado, qual é o melhor remédio, né? Qual é a melhor conduta? Vou receber esse ou aquele tratamento? Como devo me conduzir, né? Então, isso foi bastante importante, a gente ter a maturidade para pensar nesses aspectos e para poder fazer uma orientação mais segura. O dramaturgo grego Ésquilo, que foi o fundador da tragédia grega, de 525 a 546 a.C., já afirmava, de uma forma extremamente atual, que os sofrimentos humanos eles têm facetas múltiplas. Nunca se encontra outra dor do mesmo tom. Quer dizer, nós, como profissionais de saúde, a gente precisa se habilitar para que a gente possa acolher de uma forma mais generosa nossos pacientes, né? Existe uma tendência da gente hipervalorizar o paciente extremamente grave e, de certa forma, não dá muita atenção para o paciente mais leve. Todos os pacientes são importantes, todas as queixas são importantes. Então, essa acolhida dos sintomas e essa ressignificação do atendimento médico, eu acho que foi extremamente importante na pandemia. Isso eu acho que mudou para a maioria dos profissionais que se conscientizaram dessa necessidade. Então, essa acho que foi uma das grandes lições que a gente tem aprendido no atendimento do paciente. Doente versus doença, né? Na minha reflexão, eu pesquisei sobre isso para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Então, peguei esse livro que é de um autor que todos nós, como médicos, conhecemos, que é Selmo Celeno Porto, né? Que é no início da nossa formação na semiologia, nos dá as primeiras orientações, quando a gente chega inseguro para a instrução. Então, ele questiona e transfere
não um conhecimento técnico, mas a experiência dele como médico e mostrando várias dicas para quem está começando. Mas eu acho que a gente está sempre em tempo de aprender, então às vezes vale a pena rememorar algumas coisas, revisitar, para que o aprendizado possa acontecer de maneira mais equilibrada. Então ele coloca assim que identificar a doença é necessário. É claro que como médicos, precisamos fazer o diagnóstico correto. Mas não é o suficiente para bem cuidar de um paciente. Então, mostrando que existem dimensões que vão além do diagnóstico técnico. Hoje a gente observa que existe uma hipervalorização da parte técnica, somente o melhor exame, a melhor conduta, a diretriz, o guideline. Correto? A medicina evolui dessa forma, mas também a gente não pode desprezar o conjunto, porque as verdades na medicina, na ciência, elas são transitórias, até que uma nova surja que ela está valendo, né? Mas elas não são definitivas. Ao passo que o acolhimento, os cuidados, esses sim servem em todos os períodos, em todas as épocas, porque ele vai além da parte técnica. As doenças, elas podem ser semelhantes, mas os doentes nunca são exatamente iguais. Então, na Covid, a gente viu muito isso, né? Então, o diagnóstico sorológico positivo para ambos, um evoluía de uma maneira tranquila, né, com poucos sintomas, alguns até muitos assintomáticos, ao passo que outros estavam muito bem, chegavam à emergência. Tive a oportunidade de acompanhar vários pacientes que, infelizmente, tiveram essa abordagem e o atendimento, não, você não está com sintomas, vai para casa, a sua com certeza vai ser leve, né? E a gente sabe que a evolução da doença é muito grave, a insuficiência respiratória ela acontece de maneira muito abrupta e muitos pacientes perderam a oportunidade nesse sentido, né? Então, valorizar todos os pacientes, todos os sintomas de uma forma equânime, né? Então, aí a gente entra no paradigma mecanicista e o paradigma vitalista, que são os modelos. Então, a filosofia vitalista, que ela consegue enxergar melhor, a origem dela ela se deu na Grécia Antiga, 2 grandes escolas, na cidade de Cnido e Cos. Na cidade de Cnido, que é onde existia o raciocínio analítico, onde se decompunha o conhecimento e seus elementos constituintes. Então, o que deveria ser estudado era a doença e a forma de se intervir nela, que é o que hoje ainda é a maior parte da abordagem médica, né? E na cidade de Cos, nós tínhamos o raciocínio sintético, que é a reunião dos elementos como um todo. Era necessário ao médico entender o doente em sua totalidade e aguardar as suas reações naturais. Então, o pai da medicina, o Hipócrates, era afiliado a essa escola de Cos, né? Então, ele era um talentoso observador da natureza. Então, a pandemia serviu para nos chamar a atenção e de que forma que nós temos que reavaliar o nosso olhar e, de alguma forma, observarmos a natureza como um todo, não isoladamente, né? Então, o ser humano ele não é somente um mecânico, a máquina, não é um motor para ser consertado, né? Então, a gente tem que ter essa visão mais ampla. Então, só mostrando a localização da Cos e Cnido, eram muito próximas as ilhas, né? Então, na patogênese da Covid-19, independente das manifestações clínicas, que são inúmeras, tanto na doença quanto no pós-Covid, o que mais chama a atenção é o sentimento generalizado de medo, da ameaça da integridade da vida e ameaça em relação às possíveis sequelas pós-Covid. E muitos tiveram sequelas e têm sequelas. Daí a gente sempre lembra que dentro do paradigma médico espírita, a gente está em vantagem, porque além do conhecimento técnico, a gente tem a fé, não a fé cega, mas a fé raciocinada. A fé, o conhecimento moral, né, onde se coloca que a ciência sem a fé é uma cidadela de sombras, né? Porque a gente fica envolvido de tanto conhecimento, mas o direcionamento desse conhecimento pode não ser adequado, né? A filosofia sem uma moral é um deserto implacável, né? E a crença sem ter algum raciocínio que oriente
é uma chegada ao trilho do fanatismo, como a gente observa em muitas ocasiões. Então, essa foi a síntese do Dr. Bezerra, que é o nosso patrono das AMES, né? Então, para mim refletir um pouquinho mais, eu procurei, quando a gente não consegue, em palavras simples, a gente tem que lançar mão da poesia, né? Então, eu acho que essa situação, ela merece essa poesia do Fernando Pessoa, que para ser médico a gente precisa ser inteiro, sem inteiro. Para ser grande, sem inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo que fazes. Tanto faz paciente grave ou aparentemente leve. Sofrimento é inigualável de cada um. Assim, em cada lago, a lua toda brilha porque alta vive. Então, eu acho que ele, com muita felicidade, conseguiu resumir o objetivo, que o nosso é de não curar necessariamente, mas aliviar o sofrimento. A cura definitiva, a gente entende que ela está na alma, depende não só a parte física, nós somos instrumentos que podemos ajudar através do nosso conhecimento técnico a melhora, através de medicações, tratamentos cirúrgicos. A gente pode orientar, como terapeutas, a reorganização da parte emocional, né? Mas a cura definitiva, com certeza, vai estar quando o nosso espírito estiver em perfeita harmonia. Então, a fé inabalável, que é o que nos ajudou, é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase, que é do Allan Kardec, que todos conhecem, ela é a mais pura realidade. Então, a pandemia, como a gente tem hoje, já houveram outras pandemias, outras pestes, guerras, que nem a gente está vivendo no momento. A humanidade nunca ficou muito tempo sem guerra, e a gente sempre tem as guerras. Hoje nós temos a guerra que chama mais atenção, mas nós temos em andamento várias guerras na humanidade, e que a gente nem se dava conta, porque a gente, no nosso sentimento egocêntrico, a gente acaba, às vezes, deletando, né, as informações para reduzir o sofrimento. Daí a gente pergunta, se eu vou abordar uma dimensão a mais que a física, então por que abordar a espiritualidade? Então a gente tem o pesquisador Dr. Harold Koenig, que é um pesquisador muito importante nessa área de espiritualidade e saúde. Ele faz alguns questionamentos. Então, muitos pacientes são religiosos espiritualizados, então eles têm necessidades espirituais relacionadas com a doença e querem que o profissional de saúde saiba sobre elas. Quantos de nós se dispõem a fazer um questionamento sobre essa área, sobre essa dimensão do nosso paciente, né? Então, hoje, nós temos literatura também científica, no sentido de que o que a gente já sabia é necessário, que é dar essa atenção especial. E a religião influencia a capacidade do doente em lidar com a doença. Os pacientes são muitas vezes isolados das suas comunidades religiosas quando são hospitalizados. Por isso que é tão importante incluir nesse manejo do paciente a espiritualidade. E as crenças religiosas vão afetar as decisões médicas dos pacientes, podendo entrar em conflito com tratamentos médicos e influenciar o cumprimento do plano de tratamento. As crenças religiosas do médico muitas vezes também afetam suas decisões médicas e influenciam os cuidados que fornece. Então, nesse sentido, é interessante essa análise de dupla via, análise do paciente e como nós estamos nos conduzindo também nessa abordagem. O envolvimento religioso está associado à saúde física e mental e provavelmente afeta a resposta do paciente ao tratamento médico. A religião influencia o apoio e os cuidados que os pacientes recebem na comunidade. Falha em atender essas necessidades espirituais, aumentam também até os próprios custos na saúde. Dentro desse sentido, a gente só queria trazer algumas informações. Assim. Então, a gente tem, dentro da área de cardiologia, já tem publicado o posicionamento oficial, já desde 2019, orientando os cardiologistas, né, a abordarem de alguma forma técnica, não relacionada a nenhuma crença em particular, esse aspecto, essa dimensão espiritual. Então, em 2019, a gente teve
saúde cardiovascular e espiritualidade, né? E 2021, posicionamento sobre hipertensão e espiritualidade, também da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Nós temos um colega que estuda bastante isso, que é o Dr. Álvaro Aveson, né, e que tem bastante experiência na parte científica. E ele procura, ele junto com os outros colegas, a dar algumas diretrizes de como o médico deve começar a abordar essa dimensão na consulta de rotina. Então, ele traz os conceitos da espiritualidade, né? E também explicando que a espiritualidade não é diferente de religiosidade, né? Então, a espiritualidade é uma dimensão mais ampla e que deve ser avaliada durante a consulta. Explica as maneiras como se faz isso, né? Então, existe até instrumentos que são colocados assim de rastreamento espiritual. Então, ferramentas de rastreamento. Tem protocolos de rastreamento da espiritualidade e religiosidade. Perguntas simples como: você está em paz? Avaliando o domínio da paz interior. Você sente dor ou sofrimento espiritual? E tem a escala de injúria espiritual. Então, são vários instrumentos. Essa escala de injúria espiritual avalia a culpa, a raiva, a tristeza, sentimento de injustiça, medo da morte, né? Então, essa é uma publicação agora dos Arquivos Brasileiros de 2021. Então, mostrando que esses sentimentos cada vez mais necessitam serem observados, e a gente precisa aprender a fazer essa análise. Ninguém aprendeu a fazer nos bancos, né? A gente precisa buscar essa informação. E existem já estudos clínicos também que investigaram a relação da espiritualidade e religiosidade com a pressão arterial, marcadores biológicos, observacionais, e a maioria sugere menores valores de pressão arterial e níveis inflamatórios, com redução da atividade parasimpática e dos níveis de cortisol. Então, como poderiam influenciar esses resultados, né? Então, aspectos práticos, assim, prática de espiritualidade e religiosidade, em especial a participação em cultos, religiosidade intrínseca, prece, meditação, associaram-se inversamente com marcadores fisiológicos de saúde, como menos estresse, menos valores de pressão arterial e marcadores inflamatórios. Então, esse aqui é só um exemplo, né, de como isso pode ser abordado, né? E existe também, já bem documentado, o risco de doença coronariana e aspectos da religiosidade e espiritualidade. Tem um estudo muito grande, que é o estudo Interheart, né, que avaliou que os fatores psicossociais, estresse, depressão, foram responsáveis por 33% do risco atribuível da população associado ao infarto, né? Então, tem o estudo Interstroke também, que observou que os fatores psicossociais, estresse e depressão foram responsáveis por 17% do risco atribuível da população associada ao acidente vascular encefálico. Então, embora o foco seja a COVID da aula de hoje, mas a gente quis chamar a atenção que já existem instrumentos, já existem comprovações de quanto isso pode nos auxiliar no manejo global do paciente. Existem índices de religiosidade, que é o de Duke. Então, como é que nós vamos fazer isso? Nós precisamos daí conhecer alguns conceitos e começar a aprender sobre eles. Então, a empatia, né? Então, a empatia é uma construção mental que permite entrar em ressonância com os sentimentos positivos e negativos dos outros, né? Então, a gente fala bastante em empatia. A empatia, a gente vai entrar com essa ressonância. Não necessariamente pode ser com sofrimento, mas pode ser com alegria também. Podemos nos sentir felizes com a alegria dos outros e podemos sentir angústia quando observamos alguém com dor física ou mental. Embora compartilhar emoções positivas com outras pessoas seja certamente agradável, as negativas podem ser difíceis. Então, a empatia ela é o primeiro passo da compaixão. Ela pode estar relacionada à preocupação empática ou à simpatia. São emoções relacionadas a outros, sentimentos positivos, boa saúde e, principalmente, a uma motivação pró-social, de engajamento social. Mas a empatia também ela pode provocar uma angústia empática, que daí seria uma emoção autorrelacionada com sentimentos negativos, estresse, saúde precária e burnout, né? Então, quantas vezes a gente não viu imagens de médicos exaustos, enfermeiros exaustos, técnicos exaustos, porque passaram do limite possível que seria tolerável para eles na sua atividade. E aproveito aqui o momento para realmente agradecer
todos esses profissionais que conseguiram fazer sacrifícios, o sacro ofício de tentar auxiliar, mesmo quando ainda não tinham ainda condições ideais de trabalho, né? E muitas vezes sacrificaram sua própria saúde, diminuindo as suas condições de imunidade, de sono, de cansaço, sem poder recuperar, para poder auxiliar outras pessoas. Mas a gente tem que começar, a gente tem que tentar entender o que é possível a gente fazer para melhorar isso, né? Então, a compaixão, ela pode ser, a gente não nasce compassivo, fora quem já tem, vamos dizer assim, um processo evolutivo maior, mas a gente precisa treinar, né? Então existem várias terapias de compaixão, e uma delas é o treinamento para o cultivo da compaixão da Universidade de Stanford, né? Então, onde ela coloca que é considerado um estado, a compaixão é multidimensional, principalmente 4 conceitos, né? Consciência do sofrimento, que é o componente cognitivo atencional, a preocupação compassiva, relacionada com o fato de comover-se diante do sofrimento, que é o componente afetivo, o desejo real de aliviar o sofrimento, que é o componente intencional, e a resposta ou disposição em ajudar a aliviar o sofrimento, que é o componente motivacional. A doutora Ana Cláudia Quintana, todos devem conhecer, ela é autora de vários livros, né? Inclusive A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, ela trabalha com cuidados paliativos, e é uma pessoa que ela é inspiradora o trabalho dela, e ela trabalha numa área que a gente tem uma carência imensa. Cuidados paliativos, na verdade, não são cuidados para quem não tem mais o que fazer. Não sempre a gente pode ajudar, né? E ela trouxe essa ideia para mim, que eu não tinha muito clara, e ela fala de uma maneira bastante didática e até poética em alguns momentos. Então, o que ela coloca assim? Que a empatia e compaixão, né? Se eu usar seus sapatos, posso não entender seu caminho até aqui. Então, se eu usar seus sapatos, posso escolher um caminho que jamais você gostaria de caminhar. Quer dizer, eu não posso viver a vida do paciente ou da pessoa que eu quero ajudar. Mas se eu for capaz de olhar para os seus pés, saberei que preciso cuidar de suas feridas para que você possa seguir seu caminho com seus sapatos. Isso é compaixão. Um passo além com os seus sapatos, além de aprender a sofrer. Empatia nunca será o suficiente, embora ela seja o primeiro passo. Então, eu acho que essa maneira de colocar a compaixão nos faz a gente compreender um pouquinho melhor o que é o verdadeiro significado da compaixão. E se não somos compassivos, existem maneiras de treinar, né? Então, os profissionais de saúde, os médicos, os enfermeiros, todos nós precisamos aprender, e treinar compaixão acho que é um caminho muito importante que a Covid trouxe, para que a gente relembre que é necessário fazer isso. Essa aqui é só uma imagem que a gente queria mostrar, que na verdade, fadiga de compaixão ou de empatia. Então, é muito questionável se realmente existe a fadiga da compaixão. É mais provável que o termo correto seja fadiga de empatia, né? Porque nas profissões da área de saúde, as palavras compaixão e empatia são frequentemente usadas de forma intercambiável. O termo fadiga de compaixão é frequentemente usado para descrever um tipo de transtorno de estresse pós-traumático, como a própria pandemia. De acordo com Charles Figley, a fadiga de compaixão é um estado experimentado por aqueles que ajudam pessoas ou animais em perigo. É um estado extremo de tensão e preocupação com o sofrimento daqueles que estão sendo ajudados, a ponto de criar um estresse traumático secundário para o ajudante. Então, o que se coloca? Que, na verdade, a fadiga de compaixão ela é imprópria. Então, seria... o que cansa nos cuidadores não é a compaixão, é a empatia, é tu entrar em conexão com aquele sentimento, mas daí tu não dá sequência e não ter o destino correto daquele sentimento que tu promoveu. Nesse sentido, daí surge, para explicar um pouquinho melhor, essa teoria polivagal, que é a teoria do Dr. Stephen Porges, né? Então, é uma teoria que não é nova, mas como teoria sujeitas a discórdias, mas eu acho que ela é bem interessante, assim, no sentido que explica algumas coisas. Então, a teoria polivagal do Dr. Porges, ela sugere que possuímos um sistema de escaneamento inconsciente que interpreta os sinais de perigo que percebemos.
Andamos pelo mundo identificando uma infinidade de sinais sociais. Quando interagimos com os outros, inconscientemente coletamos expressões faciais, movimentos corporais, tons de voz, ao mesmo tempo que nosso cérebro e nosso corpo interpretam esses sinais, nosso sentido do eu está sendo moldado por eles e o nosso entorno. A informação que nosso corpo processa através desses sinais nos diz em quem podemos confiar e em quem não podemos. Interpretamos quem ou o que poderia representar perigo para nós, adotando uma posição ou outra como resposta. Então, ela vai nos explicar aqui por que reagimos de uma forma ou outra. Então, estamos em segurança, agimos de uma forma. Estamos em perigo, agimos de outra. Sabe-se também que essa aprendizagem efetiva, criatividade e desenvolvimento pessoal e emocional também estão ligados à ativação do vago ventral, né? Esse vago ventral é uma parte nova no sistema filogenético do desenvolvimento do vago, que está associada à segurança, à conexão social. Então, segundo Porges, na homeostase do sistema, recuperamos a capacidade de nos mantermos estáveis, tanto internamente, que a gente chama de interocepção, quanto em grupo, para que possamos criar e ampliar nossas capacidades mais profundas como seres humanos. Por consequência, ele nomeia esse novo sistema como neurocepção, que seria a capacidade do sistema nervoso perceber as alterações externas do ambiente para agir e atuar muito antes dos sistemas corticais criarem significados e gerarem reações racionais. Então, é interessante como isso vai nos ajudar a entender. Então, nós temos as funções automáticas do coração, do intestino, temperatura, controle contra perigos, a sobrevivência ao estresse. Então, esse slide, só para lembrar, é o sistema que nós já conhecemos bastante, do sistema nervoso simpático e parasimpático, que controla a maioria dos nossos órgãos internos, reações automáticas, que são já bem conhecidas. Quando nós temos uma doença crônica, nós temos ansiedade, depressão, estresse pós-traumático, nós vamos ter uma disfunção do nosso sistema nervoso, no funcionamento dele. Então, esse nervo vago, então a gente poderia dividir ele em três porções. O vago não mielinizado, que é o vago dorsal, que ele é responsável pelo processo de imobilização, e está localizado no núcleo motor dorsal do vago. Né? Como o Gilson nos falou, né, nós estamos imobilizados. Então, essa atitude, fisiologicamente, ela é representada pelo nervo vago dorsal. Né? Nós nunca vamos estar plenamente num momento ou no outro. Sempre existe um fluxo de informações contínuas, mas há uma predominância de um ou de outro. O sistema simpático adrenal, ele é responsável pela mobilização, é a luta ou fuga, né? Então, eu estou frente a um perigo, então eu tenho que correr, né? Ou eventualmente ou lutar para manter minha vida. Então, esse aí está colocado na medula espinhal. E o vago mielinizado, que é o mais novo, ele é responsável pela essa comunicação social, né? Está localizado no núcleo umbíguo. Então, esse sistema de engajamento social, que é o que a gente precisa conseguir, então, ele consiste num componente somatomotor, né, e um componente vísceromotor, que são das vísceras, coração, brônquios. Né. O componente somatomotor envolve as vias eferentes viscerais especiais, que vão regular os músculos estriados da face, cabeça, enquanto que o vísceromotor ele envolve o vago mielinizado, que regula o coração e os brônquios. Então, não existe nada isolado, todo esse sistema é interligado. Então, nós temos 5 comportamentos baseados na ativação desses sistemas. Sistema simpático mais vago ventral, a gente teria um jogo, por exemplo, um pai jogando com uma criança, ativação com segurança e calma. Estamos ativos, né, mas ao mesmo tempo estamos com uma tranquilidade. Né? O sistema simpático mais dorsal seria aquela ansiedade, o congelamento. Então, tem pessoas que sofrem um assalto, congelam. Né? A gente pode congelar do ponto de vista físico, mas a gente pode congelar também do ponto de vista emocional, não tomar atitudes. Né? O sistema simpático, luta e fuga, dorsal. Quando o nosso dorsal está muito ativado, a gente vai ter tendência à depressão e também a esse congelamento. Vago ventral mais dorsal seria uma calma com entrega e segurança, onde tem as relações mais amorosas e estáveis. Então, a via de mobilização é a mais básica, né?
a mobilização a partir do simpático e o compromisso social, que seria o último aspecto que o ser humano desenvolveu na hierarquia das respostas. Responde ao lado ventral do nervo inferior, que é a parte desse nervo que responde aos sentimentos de segurança e conexão que a gente busca. Compromisso social é um processo que nos permite nos sentirmos baseados em sentimentos de compromisso, segurança e tranquilidade. Então aqui eu tentei colocar em termos técnicos, né, o que a gente conversou, foi explanado nas anteriores também, esse compromisso social. Nós não estamos isolados, nós vivemos em comunidade. O processo evolutivo, ele não dá saltos através de uma pessoa, a gente cresce junto e a gente precisa entender que nós somos uma rede, interconectados e precisamos desse auxílio mútuo para que haja esse crescimento. E na Covid não foi diferente, todo mundo necessitou de outro para alguma coisa, né? Então se tornou mais claro esse tipo de necessidade. Aqui só para ilustrar o que eu tinha falado anteriormente. A pessoa que está com baixo tônus vagal, que está superexcitado, está em estresse, que foi muito comum nesse período, ela já tem uma falta de prosódia na voz, falta de contato visual, dificuldade de comunicação, expressão facial indelicada, dificuldade de regulação do estado comportamental, hipervigilante, ansioso, impulsivo. Pode ter dificuldades emocionais, digestivas, dificuldade em ouvir, seguir comandos verbais, hipersensibilidade ao som, né? Então, aqui explicando o que essa hipertonia poderia provocar em torno de sintomas, né? A gente precisa sempre da corregulação com outros, como a gente vive em comunidade, esse contato que a gente sentiu tanta falta, do afeto, do abraço, do convívio, ele é explicado por esse processo de corregulação que nós temos quando vivemos em comunidade. Somos, com certeza, mais fortes juntos do que isoladamente. Como a compaixão gera emoções positivas, ela neutraliza os efeitos negativos da empatia provocado pela experiência do sofrimento dos outros. Então, vamos ter contato com o sofrimento? Sim. Mas quando a gente consegue estabelecer a compaixão como ela deve ser, a gente consegue neutralizar esses efeitos. Ao contrário da depressão da dopamina, que ocorre a partir da ativação das redes de dor, redes neurais ativadas quando a pessoa sente compaixão pelos outros, ativam áreas cerebrais ligadas ao processamento de recompensas, que estão cheias de receptores de ocitocina, que é responsável pela modulação das relações sociais, aumentando o reconhecimento facial das emoções, a cooperação, a cognição e a agregação social, né? Em suma, a compaixão não cansa, ela é neurologicamente rejuvenescedora. Aqui mostrando tudo que a gente precisa, né, depois desse período. Então, jogar, gastar tempo na natureza, as terapias, cantar, pintar, respirar ao ar livre, todos esses são momentos a gente mobilizar esse vago ventral ali para a gente ficar em maior equilíbrio. Com a compreensão de que o sofrimento empático é autocentrado, a compaixão é centrada no outro, não deveria ser surpresa que o bem-estar é um fenômeno social e as técnicas para cultivar a compaixão são ensinadas em grupos com exercícios interativos. A compaixão como forma de ser ou atitude diante da vida. Então, a visão de que a compaixão é uma abordagem particular da realidade ou atitude perante a vida e não um estado afetivo motivacional está alinhada com as noções também contemplativas da compaixão, né? Então, nós podemos, na fase inicial da compaixão, vamos dizer assim, ter uma hiperexcitação. Então, ele coloca assim que quem está iniciando como... Nesse treinamento, os iniciantes costumam ser descritos como assolados pela compaixão. Eles podem ser profundamente tocados com a compaixão e às vezes choram. Tal emoção é positiva, pois não perturba a paz mental, mas realmente desperta a mente. À medida que se progride, no entanto, a compaixão parece mudar. É menos emocional no sentido usual da palavra. Essa compaixão é descrita como sendo equânime. É muito forte, ainda mais forte que a do iniciante, mas é equilibrada e não leva ao tipo de explosão emocional mencionado anteriormente. Então, mostrando que existem hoje inúmeros estudos de análise desse processo de treinamento de compaixão e inúmeros estudos científicos mostrando o benefício dela em várias situações.
a boca fala do que está cheio o coração. Todo mundo conhece essa passagem de Lucas, né? Eu, como cardiologista, sempre tento entender essa comunicação, né? Porque, do ponto de vista de desenvolvimento da nossa cultura, a gente sempre tem a ideia de que a emoção está no coração. Daí a gente foi ensinado que não, está no cérebro, né? Mas algumas evidências mostram que pode estar no coração também, né? Então, o coração se comunica com o cérebro e o corpo de 4 maneiras. Então, a gente tem uma comunicação neurológica, que é através do sistema nervoso, comunicação bioquímica, através dos hormônios. Então, o coração hoje é considerado um órgão endócrino, porque ele produz alguns hormônios, a ocitocina, a epinefrina, a norepinefrina e também o BNP, que é o peptídeo natriurético atrial. Então, são vários hormônios que têm funções muito importantes, né, e que são produzidos diretamente ali. O coração tem cerca de 40 mil neurônios nas últimas pesquisas, e ele mostra que, na verdade, ele é um segundo cérebro, né, e tem algumas ações que são independentes do sistema nervoso central. Eu sempre imaginei o coração como obedecendo muito o cérebro, e atualmente parece que também tem uma relação inversa, né? A comunicação biofísica e tem a comunicação energética, que é pelos campos eletromagnéticos. Então, o sistema nervoso intrínseco do coração tem funções de memória de curto e longo prazo e podem operar independentemente do comando neuronal central. Então, uma informação que eu acho bem interessante. Então, existem várias maneiras de comunicação do sistema nervoso com as áreas corticais, e são dupla via, né, de comunicação. Não só recebe ordens, mas ele também tem aferências que acabam interferindo no funcionamento cerebral, né? Então, a gente não vai entrar, mas é só para ter uma ideia da complexidade que essas interações já estão bem documentadas e bem estudadas. Desde a chegada dos impulsos até a chegada no córtex cerebral, existe uma participação ativa em várias vias que podem modular de maneira bastante importante essa formação. Isso aqui é só uma imagem ilustrativa, mostrando que o coração tem um campo eletromagnético. Ele, do ponto de vista elétrico, ele é 60 vezes mais potente que o campo cerebral. A gente sempre imagina que o cérebro, como tem neurônio, tem mais eletricidade, mas não. O coração tem mais, e do ponto de vista eletromagnético, ele tem um campo que é 100 vezes maior que a da parte cerebral também. Então, tem estudos que mostram esses dados. Na máxima, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra desse estandarte eles viverão em paz. Então, Paulo, nessa comunicação do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em 1860, nos fala claramente, né, que a caridade é importante, e a caridade, o caminho do exercício da caridade, ele passa necessariamente pela compaixão. Então, para sermos caridosos, também necessitamos aprender a ter a compaixão. Esse tripé, religião, ciência e filosofia, cada vez, para mim, se torna mais claro que há necessidade dessa interação dos saberes. O sentido de vida do ser humano é em desenvolver. O humano só se torna humano, por isso humanizar, quando a gente consegue compreender o sentido da vida, e que esse sentido está em desenvolver valores, virtudes e sabedoria, e que a gente tem que buscar isso ativamente, né? Então, eu gostaria de dizer que o ser compassivo, nós temos uma mensagem no Espírito de Verdade, no livro do Chico Xavier e do Valdo, em que Caibal Chutil nos fala: sem compaixão não há caridade. Desterremos de nós a insensibilidade crua diante das telas de angústia que se desenrolam em nossa estrada. Então, esse chamamento é mais atual do que nunca agora, né? Porque as angústias, elas surgem de todas as formas. E a compaixão é uma ação, é um verbo, e tem que ser aprendido, né? Então, quem sabe, para que a gente possa viver melhor, a gente tenha que se transformar no homo compassivos, né? E desenvolver a compaixão. Com essa compaixão, a gente pode conectar, não vamos excluir ninguém, todos estão inclusos, e a nossa humanidade, ela poderá evoluir de uma maneira mais adequada. E como seria essa compaixão, né? Então, a gente tem o exemplo
o exemplo clássico das mensagens inesquecíveis de Jesus, né? No Bom Samaritano, né? Então, como chegarei ao reino dos céus? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse está em Lucas. E daí, quem será o próximo? Daí, nessa passagem ele mostra, seria o sacerdote, né? Vendo passar um homem que foi assaltado, o sacerdote passou de largo, não deu muita bola, né? Teoricamente seria a pessoa mais propícia a auxiliar. O levita, da mesma forma. Quem foi ajudar? Foi o samaritano. O que ele fez? Ele chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho e pondo-o sobre sua cavalgadura. Levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Então, ele realmente se importou. Ele não estava pensando se ele ia ganhar alguma coisa com isso. Ele foi lá porque ele se sentiu comovido. Então, essa compaixão que é verdadeira, é essa que ativa todos aqueles sistemas que a gente comentou anteriormente, dos hormônios da ocitocina, do prazer, que é o que ativa quando as mães têm o bebê para amamentarem, né? E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo mais o que gastares eu te pagarei quando voltar. Então aqui mostra a verdadeira compaixão, né? E terminando então, como sempre, Jesus sempre vai ser o nosso modelo. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nós, como médicos espíritas, temos a necessidade e a obrigação de nos dedicarmos para essa causa, a causa que é de toda a humanidade, mas principalmente vai influenciar na maneira como nós vamos atuarmos dentro dessa sociedade, sendo agentes de transformação em todos os momentos que nós estivermos exercendo a profissão ou não, em casa, né, conosco mesmo. A gente pode usar da autocompaixão com a gente, não se exigindo demais, né, mais do que a gente pode dar, sabendo as nossas limitações, sendo compassivo com nossos familiares, sendo compassivo com nossos amigos, sendo compassivo na nossa sociedade e sendo compassivo com o nosso planeta, né, que precisa tanto do nosso cuidado. Tá? Desculpa, demora, muito obrigado.